Gente, boníssima noite. Hoje, dia 26 de janeiro, reta finalíssima do primeiro mês do ano novo, né? Muito calor aqui, continua muito calor aqui no Hemisfério Sul, especialmente aqui no Rio de Janeiro, Brasil. Estamos finalizando, né, o famoso primeiro mês de estaleiro do Rerê, né, do movimento de contração, de sintropia. Esse é o quarto e último syncape geral de ano novo que a gente faz. Todo ano a gente faz assim, né? E é engraçado que todo ano é muito diferente, né? Tem ano que o primeiro Sincap já tem muita gente, no segundo Sincap não tem ninguém, no terceiro Sincap. Esse ano foi exatamente a mesma coisa, ou seja, é sempre muito diferente cada Sincap geral, entendeu? E esse ano, diferentemente dos anos anteriores, que a gente fez pesquisas, que a gente fizemos pesquisas com todo mundo, que a gente consolidou melhor a dinâmica do ciclo ordinário, quer dizer, onde a gente estava olhando, né, para o ciclo ordinário para consolidar melhor a sua dinâmica. Esse ano, o volume de coisas para se olhar não foi pouco, né? Tem muita coisa para se olhar. Eu procurei fazer uma síntese, eu não sei se todo mundo aqui, eu acho que o Pablo certamente leu, não sei se o Braz leu, não sei se o Edson teve a oportunidade de ler, mas eu procurei fazer uma síntese, literalmente, tá? De tudo que foi conversado nesse mês de janeiro, né, em função daquilo que ficou em aberto no final do ano passado para cá. E nós vamos usar isso como uma âncora hoje aqui. Né? Eu vou compartilhar a tela daqui a pouco para a gente poder aproveitar para acolher e anfitriar o Pablo, que está se sincando pela primeira vez aqui, na dinâmica do Rerê. Né? A primeira vez que eu digo, não a primeira vez na dinâmica do Rerê, mas a primeira vez em 2025, no ano novo, né? Aqui na dinâmica do Rerê. Antes de mais nada, vamos fazer o que a gente sempre costuma fazer, que é um check-in, ou seja, sentir como é que está a sua energia, como é que você iniciou essa semana, que é a última semana de janeiro, como é que você está de uma forma geral, como é que você está chegando aqui, né, nesse quarto e último Sincap geral de Ano Novo do Herrera. Então, vou passar aí para o Pablo, que foi literalmente o primeiro a aterrissar comigo aqui. Então, Pablo, fica à vontade, querido. Boa noite. Boa noite, galera. Chego bem aí, depois de umas férias na Costa do Descobrimento. Aí cheguei em casa agora, tem 2 dias, e tô aí de novo. Vou, não vou poder estar acompanhando sempre aí, porque eu vou estar na pegada lá na fazenda. Aí daí não tem uma conexão muito boa. E tentar chamar mais gente agora da Teia dos Povos, convidar aí. E é isso, estou animado. Tamo junto. Passa aí pro Brás. Boa noite, muito obrigado, Pablo. Seja bem-vindo de novo. E eu chego bem, chego energizado para dar continuidade às nossas ações. Antes de dar continuidade, cumprimento aí ao Edson e ao Vini de novo. E se tiver tem mais alguém aí? Não, né? Tem o Mas é isso aí. Thiago. Boa noite a todos. Tem o Thiago. Tiago, opa, Tiago. Tá escondido ali, deixa eu ver ele. Então, chego bem, chego com boas perspectivas para os próximos. Para o início, né, desse novo ciclo. E novidades estão chegando por aí e a gente vai destrinchando isso no decorrer das conversas. É isso aí. Evoé, passo para o Edson.
Fui abrir o microfone aqui também, estou chegando bem, tranquilo, feliz aí de estar aqui novamente. Esperar contribuir aí com a comunidade, com o desenvolvimento aí do Rerê, do Green Pill aí no Brasil, ver de que forma a gente pode estar contribuindo aí. E aí passo aí para o Tiago. Fala pessoal, boa noite. Fala Vini, Brás. Legal encontrar com vocês aqui hoje. Chegou contente também, empolgado com os movimentos aí do começo do ano. Muita loucura por aqui, envolvido em muitos projetos, né? Queria depois, em algum momento, até compartilhar melhor com vocês. A gente vai ter agora, dia 8, um encontro muito massa, que a Agroforest DAO super colaborou. A Greenpeace também está super junta. Então, bom, chegou aqui contente e para frente, a fim de colaborar com energia de somar. Vamos que vamos. Maravilha, querido. Bom ver você aqui no Sincap Geral, no quarto e último Sincap Geral de novo, né? Muito legal. Bem, galera, como eu disse, eu fiz hoje mais cedo uma postagem, né, com uma thread. Espera um momentinho, só que minha tela está piscando aqui, que é uma louca. Eu vou usar isso como base para poder acolher e anfitriar o nosso querido Pablo, tá bom? E também, de certa forma, o Tiago, que se eu não me engano, Tiago, eu não estou lembrado se você chegou a chegar nos outros Sincap Gerais de Ano Novo do Rerê passados. Se esse é o primeiro que você está chegando. Acho que é o primeiro, Opa! né? Não, não, eu cheguei. Ah, não, eu cheguei no Círculo Originário, Vini. Eu não vi no Sincap Foi no Geral. ciclo originário. No Sincap Geral Círculo que você não Originário. chegou, é verdade. Não, é isso mesmo. E estamos aí com a chegada da Elga também. Então, antes de passar, antes da gente começar a nossa exploração hoje aqui, né? Passar para a Elga. Elga, seja bem-vinda ao quarto e último Sincap Geral do Rerê de 2025. Olá, boa noite. Boa noite, bem-vinda. Obrigada. Quem me colocou aí, né, me deu o link e tal, foi o Atos. A gente conversou outro dia. E aí, na verdade, é a primeira reunião que eu estou participando, né? Estou aqui para saber mais ou menos como é que funcionam as coisas. Eu sou bióloga. Estou fazendo uma pós-graduação, um doutorado, né? Ali na Unirio. Sou do Rio mesmo. Pega todo mundo do Rio aqui? Como é que é isso? Não. Não. Ah, tá. E aí eu estou em ciências biológicas, né? E meu projeto está voltado para a remediação de águas contaminadas. Mas eu também tenho uma experiênciazinha aí com direito, né? Eu sou advogada, mas eu estou com a OAB inativa. Mas eu atuei um pouco aí no INEA e com propriedade intelectual. E aí, na conversa foi acontecendo e o Atos falou, você quer conhecer o grupo? Eu falei, quero. Aí estou aqui para saber como é que é. Seja mais que bem-vinda, Elga. A gente aqui costuma fazer, na abertura dos trabalhos, o que a gente chama de check-in, né? Ou seja, para sentir como é que está chegando, como é que está o seu dia, a sua energia. E a gente aqui não faz reuniões, nós fazemos sync-ups. Por quê? Porque a gente leva em consideração que cada pessoa está num fluxo, está numa energia, tá? Uhum. E a cabeça da pessoa está em vários lugares, né? Então, como é que a gente consegue gerar uma sincronia, né, de todo mundo que está presente? Então, a gente faz um sync-up, né? E o check-in já é uma forma de começar a você se sincar, ou seja, você se sincronizar, né, com essa dinâmica aqui. Então, seja mais que bem-vinda, tá, querida? Eu estou chegando
correndo, tô comendo, então vou deixar minha câmera desligada. E aí, Tá bom. Bem-vinda. Agora vamos passar para o Atos fazer o check-in dele. Atos, querido, fica à vontade aí. Valeu, Vini. Ô, chego super animado. Elga, que bom que você está aqui. Seja super bem-vinda. Cara, tem muita coisa acontecendo e já tem algumas 2 semanas que eu não tive presente nesse encontro, mas não podia deixar, assim, ficar muito longe, sabe? Eu gosto muito disso e estou aqui com vocês mais uma vez. Estou animado e vamos que vamos. Não quero prolongar muito aqui o check-in. Passo de volta para você, Vini. Então tá, gente. Então agora nós temos aí o nosso Tiago, nosso querido A Gota Serena, temos também o Pablo e temos a, deixa eu pegar aqui seu nome, a Elga, tá? Para fazer um acolhimento e anfitriar, né? Vamos começar por anfitriar você. Anfitriar é o seguinte, é fazer o host, né? É te apresentar, sabe, Elga, muito por cima, tá? O que afinal de contas é o RERE, né? Que significa recursos regenerativos, né? O que ele se propõe, o que já vem ter sido desde 2022 para cá, né? Dessa proposta, né? Que é um protocolo cultural ou um protocolo cybercultural, tá? E normalmente a gente costuma fazer isso sobre as mais diferenciadas perspectivas, sabe, Elva? Ou seja, a perspectiva não só de quem co-inicializou, né? Lá em 2022, o RERE, que foi o meu caso, mas de quem vem co-criando intensamente, como é o caso do Atos, né? É o caso do Ágota, que está aqui, que é o Tiago. Ultimamente, de um tempo para cá, é o caso do Braz, do Edson, que está chegando num pedaço, enfim, e de dezenas de outras pessoas. Então, nós vamos fazer dessa forma. Nesse sentido, eu fiz hoje mais cedo, ali no Telegram do RERE, onde você pousou, né, a convite do Atos, eu fiz uma postagem, né, com uma thread embaixo, com um fio embaixo, explicando uma série de coisas com relação ao que está no horizonte, né, de 2025 para o RERE, correto? Mas antes de eu compartilhar, tá, a tela e a gente poder fazer essa navegação juntos, né, vamos fazer então esse primeiro momento aqui, gente, que é o anfitriar a Elga, tá? Ou seja, vamos hosteá-la, né? Depois, na sequência, Elga, a gente vai te acolher. O que significa dizer isso? Nós vamos parar para te ouvir, para saber mais de você, certo? Então, nesse primeiro momento que a gente está te anfitriando, começo eu para falar um pouquinho dessa proposta aqui que você chegou, tá bom? Então, o que é o RERE? O que é o Recursos Gerativos? É um protocolo. E protocolo, ao contrário do que as pessoas, do entendimento que as pessoas têm, né, na sociedade, não, tranquilo, fica tranquilo, Elma. O protocolo, para além do entendimento comum que as pessoas têm na sociedade, não é só uma série de regras ou de coisas que determinam a execução de alguma coisa ou o comportamento de algo, etc. Um protocolo para a nossa espécie, né, ele literalmente faz parte da nossa existência. O que eu quero dizer com isso? Nós, para nos comunicarmos, né, nós criamos um protocolo que chama-se língua. Ou seja, o ser humano criou diversos tipos de línguas para se comunicar, diversos tipos de linguagens para se comunicar. A língua e a linguagem é um mega de um protocolo, né? E é um protocolo que nos permite, né, na medida que a gente respira o ar, né, e nós temos essa capacidade com a língua, né, de gerar ações que fazem sentido para o outro, fazem sentido para o outro que está nos ouvindo, né? E nas mais variadas línguas, já não é uma língua só, né? É um protocolo. E dentro desse protocolo, nós criamos vários outros protocolos.
porque a nossa forma de comunicar é complexa. Ou seja, nós não nos comunicamos só com a oralidade, com a língua, com a linguagem. Nos comunicamos com o corpo, né? Nos comunicamos com o sentido, nos comunicamos de várias formas. E tudo isso gera todo tipo de protocolo, uns orgânicos e informais, outros mais formais, ou escritos, como uma constituição, por exemplo, de um país, que é um mega de um contrato social, mas não deixa de ser um grande protocolo, né? De como as pessoas devem viver em sociedade. Então, o protocolo, então, é uma coisa que a gente gera sem saber. Tá? A gente cria protocolos ou cocria protocolos com os outros o tempo inteiro. Né? Então, não é uma coisa que está, digamos assim, restrito ao mundo de diplomatas ou restrito ao mundo das ciências ou da saúde ou nada do gênero. Ele permeia toda a nossa existência. Então, esse é o primeiro momento assim que eu acho importante colocar. E quando se trata de internet, né, a internet, ela não foi a natureza que criou a internet, quer dizer, como nós conhecemos, né? Fomos nós, nossa espécie que criou a internet. E se você parar para pensar bem, no ato de que nós criamos a internet como essa infraestrutura para nos comunicar ponto a ponto, não é isso? Peer-to-peer, ponto a ponto, nós tivemos que criar vários tipos de protocolos, tanto que tem o famoso Internet Protocol, né? Tem várias versões, né? E nesse sentido, esses protocolos de infraestrutura permitiram que a gente se conectasse várias localidades, né? Vários lugares e várias localidades, com várias pessoas, através de computadores inicialmente, né? De PCs, né? Para que a gente pudesse interagir, para que a gente pudesse trocar pacotes de dados, para que a gente pudesse nos conectar. E isso gerou um espaço que não tem nem tempo e nem espaço, que é o chamado ciberespaço. O ciberespaço é um espaço imaginativo, é um espaço imaginário que nossa espécie criou. Ou seja, o que eu quero dizer? O ciberespaço, na natureza, ele não existe naturalmente. Nós é que criamos o ciberespaço, o cyberspace, né? Olha que interessante, né? E baseado em protocolos de infraestrutura. Nós criamos esse ciberespaço. Então, o ciberespaço é como se fosse uma dimensão, se fosse a materialização, né, de uma dimensão imaginativa nossa dentro do que a gente entende e considera a realidade, né, mundo afora, planeta afora. O que nós entendemos como realidade. Né? Então, nesse sentido, o ciberespaço ele é moldável. Ou seja, eu quero dizer, o ciberespaço, a forma de você navegar nele é através dos protocolos de internet. Mas o que você plasma no ciberespaço, né, o que você vai plasmar ali, o que você vai colocar como digamos assim, como um artefato ali, né, um artefato cibernético que você vai colocar no ciberespaço, seja um site, seja um mensageiro, seja o que você criar no ciberespaço, essa criação é uma criação cibernética. Olha que interessante, é uma criação cibernética, nós estamos criando coisa cibernética. Então, o que eu quero dizer com isso? É por isso que, quando a gente fala de internet, e a gente fala de navegar na internet, você navega através dos protocolos e dos algoritmos da internet, certo? E esses protocolos e algoritmos, eles foram evoluindo ao longo do tempo. Evoluindo, que eu quero dizer, foram evoluindo no sentido de foram evoluindo para melhor. Eles foram ganhando, eles foram, digamos assim, legitimando formas diferentes de navegar na internet. Formas diferentes de navegar, certo? Então, por exemplo, a chamada Web 1.0 dos anos 90, né, do século passado, era uma navegação ponto a ponto. Né? Os pacotes de dados navegavam ponto a ponto. Não existia nuvem, computação em nuvem, por exemplo. Não existia cliente-servidor. Era navegação ponto a ponto. Né? E, em cima disso, nós imaginamos artefatos que podiam navegar nessa infraestrutura. Então, surgiram aí o primeiro buscador, os primeiros sites, por diante.
Na Web 2.0, já tem toda O uma outra Emule, arquitetura de. Oi? o Emule, Soul O Seek. Emu. Sim, querido. Sim. Eu não estou querendo entrar no detalhe, Pode crer. mas obrigado. Obrigado, Thiago. Mas na Web 2, já é uma Web 2, a Web 2 é como espaço cibernético, como camada, né? É uma camada de, de relações e de aplicações, como foi a Web 1, né? Ela totalmente é baseada no cliente-servidor, ela é totalmente baseada na computação em nuvem. É uma outra arquitetura de navegação que não tem nada a ver com a arquitetura de informação da Web 1, correto? E aí chega na Web 3. A Web3 também é toda uma outra arquitetura de informação. Só que essa arquitetura de informação, os primitivos tecnológicos dela, os primitivos culturais, ainda estão sendo criados, estão sendo co-criados. Então, o Rerê como protocolo cybercultural, olha para a Web3 e fala assim, nossa, está aí uma oportunidade da gente co-criar primitivos culturais e tecnológicos para um tipo de camada de internet que conversa com o paradigma da regeneração profunda, com o paradigma da experiência da lógica da abundância, com o paradigma do agenciamento entre para com pessoas, o paradigma da cultura do comum, entendeu? Eu posso te listar vários paradigmas. Então, o Rerê, ele vem literalmente, desde 2022 para cá, se abrindo para pessoas e projetos se apropriarem desses paradigmas, trazerem isso para suas vidas e seus projetos, para fazer parte dessa cocriação, dessa camada de internet que o Rerê chama de Web3 regenerativa, Web3 Regen. Então, eu paro por aqui, galera, que eu normalmente não faço uma introdução dessa forma, vocês já me conhecem, mas eu resolvi fazer hoje para abrir espaço para que vocês possam complementar, né, aqui esse hosting da Elga, tá bom? Aí, nesse sentido, eu vou passar aí para quem daqui, né, está mais tempo na cocriação do Rerê, que é o Atos. Atos, querido, fica à vontade aí para complementar, né, nesse sentido. Fica à vontade. Tá com a gente aí, Atos? Bem, se o Atos não tiver, vou passar aí para o nosso querido Tiago, a Gota Serena. Vai lá, Tiago, manda ver. Pô, Tiago? massa quando chega alguém assim, é, e aí a gente tem a oportunidade de fazer um onboarding, né? Porque retoma algumas coisas. Eu ainda fico, Vini, meio encafifado, cara, com essa coisa se eu não entendi direito. Claro, porque assim, você está falando de protocolo de infraestrutura, mas é diferente de protocolo cultural, né? E aí eu ainda fico com a cabeça no protocolo de infraestrutura, assim, meio que fazendo associação com o IPv4 e IPv6, assim, sabe? Tipo, qual é o paralelismo entre essas coisas? Se é que tem, claro que não é objetivo assim, né? Mas de configuração mesmo, assim, né? Porque a gente sabe que o Rere tem 12 paradigmas, né? Você estava explicando que consubstanciam o re e tal. E aí, bom, eu fico pensando nesses outros, como é que fala? Critérios, né? Que tem o IPv4, IPv6, 8 paradigmas, né? Isso aí. Bom, não, enfim, eu só fiquei pensando um pouco nisso. E aí, seguindo a ordem, então, passo pro Brás. Obrigado, Tiago. Bem, vou por aqui. Esse, esse nosso jeito de ver, né, e se sincronizar, né,
via esses, esse protocolo, né? Esse protocolo cultural do Rerê, de, deixa assim uma facilidade maior para a gente compreender como é que a gente vai caminhar nesse universo virtual, né? E com a diferença da, da Web 2, né? E isso também é muito, tudo isso é muito novo para mim, entendeu? Então, assim, eu venho buscando compreender com mais acuidade tudo isso, né? Porque do que foi mostrado, né? Caminha pelas intenções, né? Qual que é a intenção da, das grandes corporadoras, enfim. Mas esse assunto é muito. Eu vejo ainda não só muito novo para mim, mas como muito. Me falta vocabulário aqui agora, entendeu? É muito fino, né? Precisa de muito tato para estar fazendo essa imersão nesse universo tecnológico e cibernético, onde se busca muito isso das inter-relações, né? Buscando soluções para as causas mais emergentes, né? E acredito que a pessoa mais indicada ainda para estar contornando essa conversa, no momento que eu vejo aqui, são os co-inicializadores desse momento, né? Desse processo chamado Rerê. Então, aqui está faltando aqui hoje não está faltando nada. É isso mesmo. Passo aí para o Vini. Posso Vou pegar passar aqui para o Atos. rapidinho? Vai lá, Eu Thiago. queria complementar assim um pouco nisso que o Brás começou a trazer, assim, porque, bom, dando primeiro boas-vindas para a Elga, né? E para o Edson, para esse lugar de descoberta, né? Eu acho que o Brás estava trazendo a respeito de se espelhar, né? Eu vejo muito isso que ele trouxe agora nesse lugar. Quando eu estava um pouco mais recente aqui, sentia que era um pouco inacessível algumas coisas, ficava meio sem entender e tal, tentando mesmo estabelecer qual era essa linguagem, né? Essa gramática, esse protocolo aí meu, é o português, mas eu não entendo nada. Que isso, né? Então, um pouco esse tipo de sensação que aos poucos foi meio que diluindo, né? Porque são áreas diversas do conhecimento que a gente encontra aqui, pô, legal. Eu originalmente, assim, sei lá, eu me identifico bastante ainda com as artes, mas tenho explorado outros campos. Mas aí chegou uma galera da física, uma galera né, da química, assim, coisas que eu fico assim, meu, o que que essa pessoa tá falando, né? E aí misturada com os termos da tecnologia, e aí pensando o protocolo, e fica uma coisa assim, você fala, velho, que turbilhão, né? E
Bom, senti um pouco o que o Brás estava caminhando nesse sentido assim também, né, do acolhimento para essa sensação, né, de não chegar em um lugar pronto, é sempre inacabado e a gente está construindo e construindo com quem tá, né, e as pessoas chegam e passam, deixam sua contribuição e, bom, só queria um pouco dar esse panorama enorme, assim, para dividir um pouco mais e sentir o que eu me senti chamado, assim, pelo que o Brás trouxe. Um pouco isso, galera. Passo para o Atos, é isso? Acho que o Pablo não foi, né? E o O Edson também Atos, não. o Atos tem o Atos, depois tem o Pablo, depois tem o Edson. Vamos ouvir o Atos. Eu- Obrigado, Vini. Obrigado, gente, pela compreensão. Então, o Vini já mencionou um pouco da Web 1, Web 2, Web 3. Eu acho que vale ressaltar a importância do que isso significa para nós como sociedade, né? Como o Vinícius falou anteriormente. É muito comunicação, como a gente sincroniza o nosso pensamento, o que a gente está pensando, as nossas ideias com as da outra pessoa, né? E como a gente passa essa informação e como a gente se faz ser entendido. Na Web 1 tinha aquele modelo de que ninguém, você podia colocar o seu site no ar e ninguém mais pode, você só pode consultar outras pessoas poderiam consultar aquela informação, estaria em qualquer lugar do mundo acessando aquele link, você consegue consultar aquela informação, mas não conseguia comentar, não conseguia interagir com aquilo, era como se fosse um outdoor, um banner que a gente via na rua antigamente. Aí veio a tal da Web 2, com o Facebook, com o Google, com o YouTube, onde a gente pode colocar comentários, fazer nossas postagens, colocar conteúdo, ou seja, interagir com aquilo. E, e aí a gente entrou numa questão em relação a isso, que alguns gigantes da tecnologia meio que se apropriaram desse protocolo. Então, assim, não sei se vocês lembram do Orkut, por exemplo. Eu tinha o Orkut e eu postava foto, fazia algumas postagens no Orkut, foi a primeira rede social, né, que a gente teve contato, pelo menos aqui no Brasil, não sei em outros lugares. Mas eu me lembro de ter Orkut, de ter minhas fotos lá, e lembro de quando o Orkut caiu, quando o Orkut não existiu mais, sabe? Tipo, agora acabou o Orkut, cadê minhas fotos? Cadê minhas postagens? Onde estão os meus comentários? Tudo aquilo que estava lá. Já era, já era. Se você não salvou aquelas fotos no seu computador, ou enfim, já era. Ou seja, aquilo lá não era meu, aquilo lá estava disponível, estava armazenado dentro de servidores centralizados, na prática, um computador em algum lugar do mundo. Hoje em dia, a Google, a Amazon, a Microsoft, esses gigantes da tecnologia têm prédios inteiros só de computadores para fazer isso, para guardar as coisas que a gente posta, para guardar tanto fotos quanto postagens, mas aquilo lá, se cai uma bomba no prédio, já era. E mais do que isso, aquilo lá, quando a gente passa para eles, aquilo lá já não é mais nosso, é meio que acaba sendo propriedade deles. E aí, com a Web 2, a gente entrou em toda essa onda de algoritmos também, que influenciam as nossas postagens, que influenciam a aparição dessas postagens, o que que vai mostrar para os outros, o que que não vai. E a gente acabou entrando nesse contexto de que a gente chama de bolhas, né? Ou seja, o que eu mais clico é o que ele mais me sugere, então acaba que eu não o meu navegador me sugere conteúdos relacionados ao que eu já cliquei. Então, isso tira um pouco da variabilidade da coisa, de uma maior diversidade de conteúdo que eu tenho acesso. Isso Web 2. Aí, a ideia da Web 3 seria recuperar o conceito, recuperar assim, o motivo inicial da criação da internet, que seria um lugar livre e próprio, assim, onde a gente pudesse se expressar e tal. Só que agora, como isso foi capturado, foi meio que sequestrado pelos gigantes da tecnologia, na prática, tudo que a gente posta no Instagram, no Facebook, em qualquer lugar desses não é nosso, é deles, sabe? E a gente não tem privacidade nesses dados também, a gente não tem como garantir isso. Então, meio que para recuperar o conceito mesmo, recuperar a verdadeira essência,
do descentralizado, a verdadeira essência da internet, de um protocolo aberto, de algo livre, transparente, inventou-se de dizer que isso aqui é Web3 agora, sabe? E na prática significa, agora a gente pode ter propriedade dos nossos dados, nós podemos, de fato, fazer as nossas interações entre nós, peer-to-peer, ponto a ponto, sem passar por um servidor da Google, sem passar por um servidor da Amazon ou algum desses gigantes. E, além de tudo isso, ainda tem uma camada financeira embutida na tal da Web3, que ela funciona através as criptomoedas. A gente consegue fazer transação de uma criptomoeda para outra pessoa sem envolver um intermediário, sem envolver um banco, por exemplo. Mas eu acho que o principal disso, o que mais pega, é na parte da privacidade dos dados. Porque é aquela coisa. Por exemplo, acho que um bom exemplo que eu vi recentemente é na Web3, já existem novas redes agora em Web3. E na prática, isso significa que as postagens e as fotos que a gente coloca lá, elas são nossas e elas vão estar salvas numa rede descentralizada, que não depende de um gigante desses. E a gente pode, aquela plataforma, no caso, se o Orkut fosse Web3, a gente ainda teria acesso às informações que estavam lá, porque não estava salvo no servidor do Orkut, estaria salvo em outro lugar, em vários lugares repetidos, e aí ia criar uma outra plataforma que a gente pudesse acessar, provavelmente o Instagram ou as outras poderiam acessar as informações antigas que a gente tinha, porque aquilo não estava hospedado ou armazenado no servidor centralizado. Agora já existem redes desse tipo, onde a gente salva as informações em blockchain, ou seja, numa rede descentralizada, e a gente pode acessar as mesmas informações em plataformas diferentes. Tipo, o que a gente acessa no Instagram é diferente do que a gente acessa no YouTube, que é diferente do que a gente acessa no Telegram, porque eles são proprietários diferentes. Agora, na Web3, não importa quem é o proprietário da plataforma que te dá acesso, que te mostra aquela informação assim bonitinha. Aqui é o espacinho da foto, aqui tem um formatado com título, aqui é a descrição, enfim. Na blockchain, essas coisas, essas informações ficam todas salvas e independente da plataforma que a gente vai usar, a gente vai sempre ter acesso a isso. E também tem a privacidade dos dados. Ele só vai ser compartilhado com quem a gente quiser, com quem a gente permitir que seja. Eu acho que isso é um overview, um resumão, assim, para também não tomar muito tempo aqui. Basicamente, a Web3 tenta recuperar um pouco do conceito e da essência do que deveria ser, do que deveria ter sido a internet, se ela não tivesse sido capturada, sequestrada por esses gigantes da tecnologia atualmente, sabe? Então, acho que, em suma, é isso. Volto para você, Vini. Maravilha, muito bom, muito bem colocado, Marcos. Eu vou passar aí para escutar o Pablo, depois o Edson, depois a gente vai abrir espaço, para você se manifestar e tirar dúvidas, tá bom? Então, va- é, então vai nessa aí, Pablo, querido, fica à vontade. Pois é, então, assim, sobre o Rerê, eu ainda sou novato aí na rede, ainda estou aprendendo, mas vejo que é um lugar de acolhimento, de compartilhar ideias, de compartilhar projetos, é, onde a gente pode se desenvolver, onde a gente se desenvolve em rede. Conheci a Web3 agora também, com a Greenpeace e com a Agroforest DAO. Tô, acho interessante a proposta do blockchain, da descentralização dos dados. É, e assim, agora que a gente vai fazer, que a gente vai mais, que vou estar desenvolvendo mais, né? O projeto Sapos aí com o Rerê, que é um projeto de agrofloresta, que a gente vai dar início agora em março. E é isso. Assim, é interessante demais, porque a gente conhece mais pessoas. Tem a proposta de ser processos regenerativos.
Vejo que o planeta está precisando disso agora, né? Mais do que nunca. E é isso. Passo aí pro O Edson. Edson. Concordo com todo mundo, com tudo que o pessoal falou aí, principalmente o Atos aí, o Braz me representa, né, com essa questão toda dessa colocação aí de realmente de ser uma coisa nova, de ter essas questões aí colocadas dessa tecnologia, né, a Web3, com eu tive uma ressonância muito grande com tudo que eu ouvi sobre o Rerê, de tudo que eu tenho pensado, de tudo que eu tenho estudado nos últimos tempos, sobre essa questão toda de realmente ter um lugar melhor para a gente viver, que a gente possa usar a tecnologia de uma forma mais saudável, vamos dizer assim. E nesse aspecto, eu acho que a questão do Rerê é a gente voltar a ser humano, né? Que eu acho que isso está dentro de uma das questões aí dos paradigmas aí que a gente tem que estar hoje pensando de realmente não só na questão tecnológica, mas nessa questão analógica, né, da gente ter esse contato pessoal, físico, de realmente estar de estar vivendo nessa questão da natureza, da questão da regeneração. O Atos falou que são prédios inteiros que as grandes empresas aí de tecnologia têm de computadores, quer dizer, eles gastam mais energia do que cidades inteiras, né? E hoje, né, de uma certa forma, a própria Web3 também já está gastando muita energia nessa questão de criptomoedas e é assim, a gente está na vanguarda de tudo isso aí, a gente vai ver de que forma isso vai se desenrolar e a gente tendo realmente uma questão cultural da gente ter essa questão mais humana, dessa perspectiva mais humana, eu acho que é um viés que é importante a gente estar dentro desses algoritmos aí que a gente está vivendo aí, a gente poder nada de tudo isso que a gente vê por aí. Eu acho que o Rerê, para mim, representa essas questões da gente, essa questão de você realmente ter uma ressonância com toda essa questão da abundância, de questões da regeneração da ecologia, de todo esse processo, e a gente voltar. Deu uma Edson bugada. caiu? Acho que ele caiu, Edson. Caiu. Vamos esperar ele voltando, a gente abre espaço. Pode falar, Atos. Fica à vontade, querido. Ele voltou, ele Então, voltou, ele voltou, ele voltou. voltou. Edson, você caiu, mas você voltou. Você deu uma caidinha, mas você voltou. Fica à vontade, querido. Pode terminar seu pensamento. Nós estamos te ouvindo, pode falar. Será que ele Oi, está nos ouvindo? caiu aqui, deu um boot aqui no smartphone. Mas tudo bem, Mas eu a acho gente que eu estava nas considerações finais aí, eu acho que representar aí, trazer a Elga para receber a Elga aí com toda a felicidade do mundo aí. Aí passo para o Vini Maravilha. aí para. Não, agora o Atos vai se manifestar antes de você passar para mim. Atos, fica à vontade, querido. Obrigado, Vini. Cara, me chamou a atenção uma coisa que eu acho que é muito importante que eu esqueci de mencionar, sobre o Rerê em si. Qual é a diferença disso aqui para todas as outras dinâmicas semelhantes que eu estou vendo por aí? Pensamento crítico, estímulo ao pensamento crítico, e de uma forma imparcial, eu diria, sabe? O pensamento crítico sob uma ótica imparcial mesmo.
de parar para pensar, porque normalmente esse tipo de dinâmica que a gente está tendo aqui agora, algumas rodas de conversa que te fornecem informações, que te ensinam sobre determinada tecnologia, plataforma, e normalmente isso é patrocinado por alguma instituição, ela é enviesada. Aí eu trago um pouco da palavra que foi usada anteriormente, o viés. E o Rerê é totalmente aberto. E isso é uma característica única dessa dinâmica aqui. É totalmente aberto e não tem um viés. E, e isso abre espaço e dá liberdade para as pessoas ficarem à vontade e trazer qualquer tipo de consideração ou ponderação com o viés que tiver, cada um com o seu, sabe? E aí a gente abre um espaço aberto para discussão. A gente abre um espaço aberto, não, abre-se um espaço para discussão. E cara, isso está acontecendo e meio que nesses últimos 3 anos, né, Vini, que já tem nome, né? Nos últimos 3 anos que isso já tem nome, que é Rerê. Essas dinâmicas já aconteciam antes, mas não tinha um nome ainda, não tinha uma logo. Até a gente percebeu o quanto isso era significativo e importante e estava enriquecendo a gente, assim, tanto no pensamento crítico quanto ao entendimento da tecnologia, o porquê que ela existe, por que que ela foi concebida, a forma que ela está indo do jeito certo nos pontos onde não está indo tão certo assim. E eu acho que é um dos únicos, se não o único ambiente que é livre para ter todas essas ponderações, considerações e o estímulo do pensamento crítico mesmo. Acho que é isso, em suma. Volta, Vini. Show de bola, querido. Elga, vamos agora abrir para você perguntar, questionar, tirar dúvidas, tá? E fica à vontade, querido. Você. Beleza. Bom, foi ótimo, né? Tudo que foi dito aqui. Eu ainda me sinto chegando, aterrissando por aqui, né? Escuta um pouco aqui, escuta um pouco ali, concatena as ideias, né? Uma coisa que em algum momento passou pela minha cabeça, né? Das exposições aí que vocês foram fazendo, né? Das falas, que sempre que eu penso, né, em internet, né, esse boom da internet, esse boom das redes, né, vem junto uma ideia não, uma imagem, né, daquelas imagens do espaço, né, em que a gente vê aquele lixo espacial orbitando, né, a Terra. E a impressão que me dá é que cada vez menos vai ter espaço para colocar algo lá ao redor, né? E aí foi interessante, assim, sabe? Quando vem aquele desenho na cabeça. Mas eu achei muito interessante também a questão do ser um grupo que estimula o pensamento crítico, né? Eu acho que isso é uma coisa que eu tento explorar no meu dia a dia, né? Em qualquer lugar que eu chego, eu tento, procuro, né? Não vou dizer que eu sou a pessoa que faz sempre isso, mas eu sempre busco, assim, tentar ouvir e falar de forma a abrir, a contribuir de alguma forma para o conhecimento da outra pessoa, né? E ter um espaço desse voltado para um tema em especial, né? Que seria, pelo que eu estou entendendo, tem a ver com tecnologias aqui, informática e tudo mais. Eu acho que eu estou me sentindo assim muito feliz por ter sido chamada para estar aqui. Mas ainda, como eu falei, ainda estou engatinhando aqui, né? Primeiro encontro. Fica tranquila, Elga, que você ainda vai estar engatinhando durante algum tempinho ainda. Que ótimo, adoro engatinhar. Ainda vai engatinhar durante algum tempinho. Por exemplo, quem está aqui há já algum tempo engatinhando é o Pablo. Eu não ousaria dizer que ele já está andando. Eu acho que ele ainda considera que está engatinhando, né, Pablo? Estou errado, estou equivocado, estou certo, Pablo? Sim, pô. Aí eu tô ainda com 1 ano de idade ainda, rapaz. É isso aí. É isso aí. Já estou da gestação aqui. Elga, querida, Tem mais gente. Eu vou compartilhar aqui um banner que eu acho que vai. Eu só vou fazer uma explicação muito por alto para você, só para te instigar. Não que você não esteja instigado, você já está super instigado.
Mas só para te instigar um pouquinho mais e para te dar um pouquinho mais de clareza, tá bom? Com relação a tudo que nós falamos aqui, tá certo? Aí, na sequência, a gente vai começar a falar um pouquinho de grego, se você nos permitir, tá? Ou seja, o que eu quero dizer com isso? A gente vai falar um pouquinho do que está no horizonte para 2025 para o Rerê, tá bom? Então, deixa primeiro eu compartilhar aqui. Assim que abrir, vocês me falem, que hoje a internet está oscilando aqui, mas vamos ver se eu consigo. Foi, galera? Foi. Foi. Então, o que você está vendo aí, Elga, é o seguinte: são os 8 paradigmas, como disse o Tiago, que consubstanciam o Rerê como paradigma cultural. Perdão, como protocolo cultural, né? Como protocolo cybercultural, né? É o paradigma do usufruto comum, do commons, é o paradigma da capacidade de agenciamento entre as pessoas, o P2P, é o paradigma do que a gente chama de glocalidade, né? Da glocalidade, é o paradigma da livre aprendizagem, né? Ou seja, da gente aprender uns com os outros, aprender conosco e com os outros, né? É o paradigma do fazer complexo, é o paradigma da regeneração profunda, é o paradigma da experiência da lógica da abundância e de redes. Então, todos esses paradigmas aqui consubstanciam o Rerê como um protocolo cybercultural, correto? Eu não vou explicar nenhum deles aqui agora, porque essa não é a intenção, é só para você entender que o Rerê como protocolo ele é consubstanciado por esses paradigmas, tá bom? E você vai ter oportunidade ao longo da sua exploração de começar a conhecer cada um deles, certo? Uma outra coisa que eu queria te mostrar é o seguinte: o Rerê, ele tem a perspectiva do Rerê como protocolo cultural, protocolo cybercultural, é de ser crítico, é de exercer o pensamento crítico, como o Atos colocou, correto? Nesse sentido, o que o Rerê propõe? Propõe que você ressignifique completamente o seu entendimento sobre a internet, para começar. Ou seja, a internet, se hoje a internet para você é Instagram, internet para você é Google, é Amazon, pode ter certeza que isso não é internet. Não sei se eu estou me fazendo entender. Ou seja, isso aí é o que se convencionou a dizer que é a internet. Tá? Ou seja, quando você hoje compra um celular, um smartphone, né? E vem já todos os aplicativos, seja da Samsung, seja da LG, seja da Apple, seja lá de quem for, né? Todos aqueles aplicativos que estão ali, correto? E que, digamos, te dão acesso à internet, te dão acesso a um tipo de internet, aquela internet que o Atos estava a internet que o Atos estava compartilhando com a gente mais cedo. Essa internet onde tudo que você posta, os dados que você posta, as informações não são suas. São dessas grandes big techs, né? Dessas grandes empresas e dos governos também. Tá? Enfim, eu quero dizer com isso o seguinte, que a chamada Web 2.0, a Web 2, é onde se encontram a Amazon, a Meta, né, que é o Facebook, o Google, o ex-Twitter do Elon Musk e daí por diante. Só que a gente não pode dizer que isso é a tradução da internet, porque ciberneticamente falando, não é, entendeu, Elga? Não é. Ou seja, quando a gente fala de internet, a gente está falando não só da Web 1, que o Atos estava falando, mas está falando da criação de todas as outras camadas cibernéticas de internet que tem arquiteturas, tem formas de navegação, tem formas de navegar diferentes e tem imprints culturais diferentes. Então, ponto, eu vou parar aqui. Até aí o que eu falei foi grego, só para sentir uma temperatura com você. Então, não foi grego, não. Eu não sou da área, mas eu tenho um filho que fala muito de informática comigo, sabe? Então, algumas coisas aí fizeram bastante sentido, assim, dentro de alguma pouca bagagem que eu tenho. Eu acho que deu para pescar o que você está falando. Legal.
Antes de continuar, deixa eu dar boas-vindas aqui ao Tássio. O Tássio está aqui ainda com a gente? Ele viu alguém cair aqui? Ou ele caiu, galera? Ele chegou e saiu? Alguém viu É, ele chegar? Você viu, entrou, ele, Atos? ele entrou, ele caiu. Ele não está aqui, não. Então tá. Estou continuando, Elma. Aí o que acontece? Então, a Web 1 pode-se dizer que ela continua existindo como infraestrutura. Só que é uma infraestrutura que não está sendo mais usada. Entendeu? A infraestrutura da Web 1. Né? Ou seja, a infraestrutura que a gente está usando é da Web 2, que é toda baseada em cliente-servidor e computação em nuvem. Tá? A Web 3 está criando primitivos tecnológicos e primitivos culturais para descentralizar essa infraestrutura que está concentrada, tá? Está centrada e concentrada nessas big techs e em governos. Entendeu, Elber? Nesse sentido. Posso te perguntar uma coisa? Oi, pode perguntar, querida. Não, a Web 3, ela não seria uma continuação dessa Web 2, né? Ela seria uma outra vertente. Exatamente, exatamente. Ela não seria uma continuação. Mas só que o chamado mercado de cripto que está aí fora, né? Esse mercado de cripto, você ouviu falar do mercado de cripto, né? Do Bitcoin, Ethereum, enfim. Esse mercado de cripto, a gente chama de Web 2.5 degen. Degen porque é especulação, degenerativo. Tá? Por que a gente chama de 2.5? Porque o mercado de cripto ele depende muito da Web 2 para ser o mercado de cripto da forma como ele é. Ou seja, os primitivos tecnológicos do mercado de cripto ainda dependem muito dos primitivos tecnológicos da Web 2. Ou seja, depende do sistema de busca da Web 2, depende dos mensageiros, né, tipo WhatsApp e Telegram da Web 2, depende de muita coisa, muito aplicativo que é criado em cima da infraestrutura da Web 2, entendeu? Então, você não tem como dizer que o mercado de cripto é Web 3. No máximo que você pode falar é que ele é 2.5. Ou seja, tem alguma coisa, né, principalmente em termos de infraestrutura de descentralizar as finanças, né, alguma coisa de descentralização de finanças, você pode dizer que é um pouquinho de Web 3, que é um pouco mais descentralizado do que centralizado. Entendeu? Mas não dá para dizer, por exemplo, que o mercado de cripto é Web 3. A gente chama de Web 2.5 degen. Pegou, Elga? Até aí? Acho que sim. Tá. Então, o que acontece? O Bitcoin sozinho é o seu próprio universo, tá? O Bitcoin, ele tem a sua própria dinâmica, o seu próprio universo. Ele é o chamado dinheiro, é o chamado ouro digital, né? Ele tem sua própria... Eu não vou falar do Bitcoin agora, porque a gente poderia passar um dia inteiro, uma semana inteira, só para falar do Bitcoin para você, né? Mas a Web3, ReFi, que você está vendo aqui, ó, RE, deixa eu aproximar um pouquinho mais aqui, né? Ó, tá vendo aqui essa Web3 aqui? A ReFi, né? Regenerative Finance, ou finanças gerativas. Essa aqui, esse pessoal ligado a finanças gerativas, ou Generative Finance, eles de fato estão co-criando uma infraestrutura tecnológica descentralizada, entendeu? Estão criando toda uma cultura de Web3, tá? Ligada a finanças gerativas. Então, por exemplo, está pegando o conceito de bens públicos que a gente tem em sociedade, né? Criando toda uma forma de você entender o que é bem público para a Web3 ReFi. Né? Criou uma forma de financiamento que não é o financiamento que a gente encontra aí fora, da benfeitoria, ou o financiamento dessas plataformas de financiamento coletivo, né, que você encontra aí fora. É o chamado financiamento quadrático, que é uma outra forma de financiamento. Né? Está criando toda uma infraestrutura para certificar, testar e reconhecer as coisas que você faz para o seu projeto ou para você na Web3, né? Ou especialmente na Web3 das finanças gerativas. Né? Então, você pode dizer sim que o ReFi está criando infraestrutura, está criando primitivos tecnológicos e culturais ligados à Web3. Pegou até aí, Elma? Sim. Aí o que acontece? O RE conversa com todo esse espectro aqui, tá, gente?
conversa com Web 2, conversa com tudo. Mas o objetivo do RERE é criar uma camada cibernética chamada Web3 Regen, de regeneração. Por quê? Porque tem muita coisa ligada à regeneração que você não vai encontrar nas finanças gerativas. Você não vai encontrar no Web3 DeFi. Né? E o RERE, por exemplo, as economias políticas, né, que não são monetaristas, por exemplo. Né? Economias políticas que são semi-monetaristas ou não são monetaristas. Você não vai encontrar essas economias aqui na Web3 DeFi. Porque a Web3 DeFi é toda baseada em cima do monetarismo, né? Ou no caso do criptomonetarismo. Né? Então você não vai encontrar. Você não vai encontrar, por exemplo, você não vai encontrar, por exemplo, uma dinâmica agnóstica, uma forma de registrar, né, com criptografia os seus dados, né, com segurança, né, com criptografia, que não seja ligado à blockchain. Por exemplo, o ReFi está muito ligado à tecnologia de blockchain. O ReRe quer conversar com toda e qualquer tecnologia de registro distribuído criptografado, que não precisa ser necessariamente blockchain, entendeu? Pode ser outras tecnologias semelhantes. E, nesse sentido, o ReRe quer criar blueprints, né, matrizes de geração de riqueza, né, que, a partir dos seus paradigmas, que possam incluir mais pessoas, né, que possam representar a complexidade da sociedade que nos tornamos. Né? Ou seja, levar em consideração essas economias políticas que não são monetaristas ou são semi-monetaristas, por exemplo. Então, essa é a ambição do ReRe, de criar essa camada cibernética chamada Web3 Regen. Tá? Como eu falei, eu estou falando muito por alto, tá, Elba? Eu não estou entrando em detalhe nenhum, só para você sentir um pouquinho mais onde você está começando a pisar. Tá ótimo. Então, gente, é isso. Eu queria só dar esse acolhimento, dar essa resolução um pouquinho maior para a Elga, né? Para ela entender onde entra o pensamento crítico do ReRe, né? Enquanto protocolo cultural, protocolo cybercultural. Né? Tá aí, né? De não olhar para a internet como uma coisa só. Não traduzir a internet como Web 2. Né? Entender que já existem diferentes camadas cibernéticas sendo cocriadas. Né? E entender que dá para a gente trabalhar com várias outras economias políticas que não sejam só essa economia que nós estamos todos embebidos nela, que é essa macroeconomia, né, do hiperconsumo, da extração, da exploração das pessoas, da poluição do planeta, da por diante, né, que a gente chama de convencional aqui. Né. Em suma, essa eu queria passar para ela. E aí, antes de continuar, queria abrir aí, saber se alguém gostaria de complementar mais alguma coisa que nós não falamos aqui para a gente poder fechar, né, essa parte de anfitriar, né, de fazer o hosting para a Elga e abrir um espaço para a gente poder acolhê-la, ou seja, saber dela um pouquinho mais. Né? Alguém mais gostaria de se manifestar? Pô, eu acho que cabe a mim manifestar um pouco, porque eu convidei ela e acho que vale deixar isso registrado também. A Elga, muito obrigado por vir. Eu conheci a Elga lá na Praça São Salvador, que é aqui próximo de casa. É um lugar que a gente frequenta e é um ambiente cultural muito diverso. E, enfim, a gente vai vendo as pessoas no dia a dia e tal, e vai se conhecendo, e, enfim, pessoas com características que são ressonantes, eu diria, sabe? E ela perguntou sobre agrofloresta e tal, e achei que tinha tudo a ver com convidar ela para vir. Obrigado, Elgo, por estar presente. E, bom, fica à vontade para dizer tudo, se gostou, se não gostou, a parada aqui é bem livre mesmo, é, tipo, bem humana. E bem-vinda. Obrigada, Atos, mais uma vez pelo convite, né? Realmente o que me chamou a atenção para bater o papo e chegar até aqui foi realmente quando eu vi o envolvimento com a agrofloresta, né? Foi algo que eu participei um tempo com os amigos no final da faculdade de biologia, né? Frequentei várias coisas voltadas para a agrofloresta naquele momento. Meu sonho era algo nesse sentido. Inclusive, aí vem toda uma história, né? Quando eu voltei a
quando eu estava me mudei de graduação, aí, enfim, fui fazer outra. Em algum momento, né, falando sobre matas ciliares e reflorestamentos e tudo, né? Eu lembro que teve em algum momento, eu fiz umas buscas e vi que tinha uma questão, né? Porque matas ciliares seriam regiões em que você tem uma área de proteção permanente e tinha uma galera querendo implementar agrofloresta, né? Como forma de regeneração. Enfim, e aí veio todo um filme na cabeça, né? Quando a gente conversou. Eu não sabia, né, da ligação. Eu realmente, quando eu vi lá o Web3, eu falei, o que é uma Web3? Né? Mas aí, com as explicações que foram feitas aqui né, hoje, aí o pessoal foi falando, as coisas foram se encadeando de certa forma, né? E eu que agradeço, né, o convite e toda essa recepção. Nada, querida. Então, Elga, a gente vai fazer um passeio aqui rapidinho para falar do horizonte desse ano, né? Co-criativo esse ano do Rerê. Se fica à vontade, vai anotando coisas que você não entender, depois não vai faltar oportunidade para a gente continuar interagindo, né? Continuar trocando. Então, mas só para botar a galera que está aqui a par, né? Para assistir o que está vindo aí pela frente, tá bom? Então, vamos lá, gente. Eu vou aqui compartilhar, tá? De novo, novamente, vocês me dizem aí se vocês estão vendo, né? Acho que foi agora. Vê se abriu aí, gente. Abriu? Sim. Tá. Então, galera, primeira coisa que eu queria mostrar aqui para vocês, eu sempre faço essa leitura dos banners, tá? Tá conseguindo ver? O pessoal tá conseguindo ver? Tá todo mundo conseguindo ver o banner aí direitinho? Tá? Então vamos lá. Aqui nesse banner, Elza, Sim. você tem, obrigado. Você tem um monte de informação aqui que para quem está chegando como você é literalmente grego, certo? Então, o que está acontecendo aqui é o seguinte. Tá vendo meu cursor aqui? Cursor? Você está conseguindo ver meu cursor? Tá, né? Sim. Uhum. Então, nós estamos aqui no quarto SINCAP geral de Ano Novo, que é o último de janeiro. Tá? Você chegou nesse, que é o último, porque normalmente janeiro é o mês que a gente bota o rerê no estaleiro. Tá? A gente faz um movimento de contração, de sintropia, para olhar o que ficou em aberto no ano passado, né? Vou colocar em dia, né? Verificar o que estava ali prestes a ser implementado, ou faltava pouca coisa, para a partir de fevereiro a gente começar a abrir as comportas, né? A gente entrar em campo. Então, aqui é o quarto SINCAP geral de 2025 e o último, né, no caso de janeiro. Beleza? Aqui do lado, aqui embaixo, logo aqui embaixo, você tem o chamado círculo originário do Rerê. O círculo originário não é porque ele foi o primeiro ciclo a ser originado. O ciclo originário é porque, como o Rerê não é uma organização, né, não é um projeto, né, é um protocolo, o ciclo originário é uma proposta de um ciclo que está sempre se originando. Ele tem sempre gente diferente, ou está sempre energizando coisas novas, ou lançando, ou dinamizando coisas novas. É por isso que o nome é ciclo originário. Né? E, nesse sentido, o ciclo originário em si, ele é como se fosse uma espécie de... Eu vou falar uma expressão que é típica de tecnólogo, tá, Elga? Você me disse se você já ouviu falar nessa expressão ou não. Ele é uma espécie de guardião do kernel. Né? Ou seja, ele guarda, ele quer preservar, né, ele quer preservar a essência do Rerê enquanto protocolo cultural, ou seja, ele quer preservar o entendimento, tipo assim, qual é o tipo do entendimento, né, que as pessoas
podem ter no tempo do seu tempo, conforme a sua perspectiva, da proposta do RERE como protocolo cultural, o protocolo saber-cultural. Então, esse é o ciclo ordinário. E o ciclo ordinário, ele inicialmente foi energizado, ele ganhou vida com a minha pessoa, com o Atos, que está aqui, e com uma outra pessoa que não está aqui, que é o João Estelita, lá em 2023. Tá? E quando nós começamos o ciclo ordinário, a gente começou a implementar uma das dinâmicas do RERE, que a gente chama de uma das dinâmicas mais importantes do RERE, que é fazer dinâmicas de mapeamento básico e crítico dos projetos das pessoas. Né? No caso, lá em 2023, nós iniciamos pelo mapeamento crítico. Né? Em 2024, nós inauguramos com o mapeamento básico. Né? Enfim, então o RERE hoje ele cuida, tá, de sustentar o campo do RERE como protocolo cultural, o ciclo originário. Né? É através dele que a gente faz os mapeamentos básicos e críticos dos projetos, né? Para que eles possam se apropriar dos 8 paradigmas do RERE. Né? E é através dele que coisas novas são lançadas, coisas novas são criadas. Né? Então, por exemplo, foi através do ciclo originário que se criou a incubadora do RERE, que a gente chama de RERE Generadora. Né? A gente criou isso no segundo semestre do ano passado, 2024. Está aqui, tá vendo? E criamos também um evento que representa o RERE, que é um evento desconferente, um evento não centralizado, né? Um evento não conferente, chamado Desconferência 404. Tudo isso foi criado através de ciclo ordinário, correto? E é através do ciclo ordinário que a gente tece interfaces com outras camadas cibernéticas, né? Ou com outros ecossistemas da sociedade. Então, por exemplo, a gente tem uma interface com um grupo de investimento anjo chamado Gavin Angels, aqui do Brasil. Né? A gente teceu uma interface com eles, né? Está aqui, correto? Nós tecemos, através da Greenpeace Brasil, que é um projeto que está mergulhado nessa Web3 de finanças gerativas, né, de ReFi, nós temos uma interface com a Greenpeace, né? Para tudo que diz respeito à Web3 de finanças gerativas, correto? E eu podia continuar aqui, porque tudo que você está vendo aqui no lugar são interfaces que foram sendo tecidas ao longo do tempo, entendeu? Eu só citei 2 aqui para você saber, Gavin Angels e a Greenpeace Brasil, correto? Então, são interfaces do RERE. Aqui do lado, você está vendo terceira edição, Feijoada da Safra, é porque desde 2023 a gente vem fazendo uma feijoada, né, aberta para todo mundo. Opa, saiu aqui, né, gente? Desculpa. Uma feijoada aberta, uma feijoada para falar, uma feijoada sustentável, né, uma feijoada regenerativa. Safra vem de sistema agroflorestal, né? A gente vem fazendo, e esse ano não vai ser diferente, nós vamos fazer a terceira edição da Feijoada Safra esse ano também. Né? Então, essa é mais uma coisa para você pegar aqui dentro. Né? E aqui, o Sync Local foi a primeira dinâmica que a gente colocou em prática que deu vida ao RERE em 2022, de fazer encontros biorregionais, né? Em cidades pequenas. No caso, foi em São Tomé das Letras, lá em 2022, que foi o primeiro Sync Local que nós fizemos. Nós estamos retomando os Syncs locais agora para 2025. Né? Nós vamos fazer vários Syncs. Já iniciamos o primeiro com o Brás, que está aqui, que mora no Lago do Manso, Chapada dos Guimarães e Mato Grosso. Já fizemos um Sync local lá, ele está se desenvolvendo. Ao longo de 2025, nós vamos fazer Syncs locais em várias outras biorregiões, né? Com vários outros projetos. Também é uma dinâmica que faz parte da dinâmica do RERE, entendeu? Então, aqui, só para ler para você não ficar boiando muito no que eu vou mostrar agora. Mas deu para pegar, mais ou menos, Zé? Sim. Então, gente, o quarto Sync-up geral nós já estamos fazendo hoje, então não preciso falar nada nesse sentido. O novo aqui, o ciclo ordinário é um novo framework orgânico organizacional, não o ciclo ordinário, tá? É um novo framework no qual o ciclo ordinário vai rodar. Nesse sentido, a gente já está com o agente de IA do RERE sendo desenvolvido, tá, gente? O João está fazendo pesquisas usando o agente de IA para a gente poder gerar uma aplicação Web 2, Web 3, né, integrada com o agente de IA, que consiga conversar com a dinâmica do RERE. Então, para quem quiser ficar sabendo sobre isso, né,
Essa quarta-feira, agora, dia 29, às 15 horas, vai acontecer mais um Sync Up, tá? Então fica ligado aí que vai ser essa quarta-feira agora. Esse ano a gente vai melhorar a nossa relação com cada interface ecossistêmica do RE, e não apenas com a Greenpeace Brasil, a gente vai estar fazendo um trabalho melhor também com o HumanBees, com relação a Optimism, né, que é a camada 2 do Ethereum. A gente vai estar fazendo um trabalho bacana. Com o Agave Angels também, a gente vai estar retomando esse contato lá com o Edson, tá? Nesse sentido. Que mais? Já começamos a retomar os mapeamentos básicos e críticos do RE, né? Chapéu Branco, White Hat. Na terça-feira passada começamos com a Aster, né? O mapeamento básico da Dreamland. Amanhã, às 9 da matina, nós vamos retomar com o Christian, da Ecoindústria Modular. E, aos pouquinhos, nós vamos retomar com o Diogo Jorge, da Água Florestal, com o Victor, da Rizomar, com a Claudinha, das Nossas Lembranças, com o Tomás, da Naquilate Studios, né? Com a própria Lili, da HumanBees, né? E com o Cauê, da Greenpeace Brasil. Cauê e Atos, no caso, né? Da Greenpeace Brasil. Mas se vai ter agora, a novidade é que esse ano se vai ter só uma data de finalização para todos eles, tá? Que vai ser até a primeira semana de abril. Ou seja, todos esses projetos aqui, gente, a gente vai estar gerando a ignição e cocriação da piscina comum de recursos compartilhados de cada um desses projetos até a primeira semana de abril de cada um desses projetos aqui, tá? Por quê? Porque agora, em fevereiro, nós vamos iniciar a segunda leva do remapeamento básico Chapéu Branco, né? Junto com o Braz da Oca, que está aqui com a gente, com o Braz da Oca Terra Vila Local, com a Tainá do Jogo da Agroecologia, com o Pablo do Sapos, com o Thiago, que está aqui da Ecozona Autônoma, com o Edson, né? Do projeto dele da cerveja, com a Rô, né? Das Sebastianas, e com o Thiago Rossi, da Natureza das Coisas. Então, a gente vai estar iniciando agora, em fevereiro, essa nova leva de remapeamentos básicos Chapéu Branco, né? White Hat, tá bom? Aí vocês saberem. Com relação à geradora, a gente vai estar retomando, ou não, está iniciando a cocriação da geradora agora também em fevereiro, tá? E tem novidade aí, que eu não vou nem entrar aqui no detalhe agora. A novidade é que é bem capaz da gente conseguir gerar uma interface com uma DAO só de investidores de impacto, tá? Eu não vou entrar aqui no detalhe agora, porque essas conversas estão acontecendo. Assim que elas estiverem mais visíveis e apropriáveis, eu entro no detalhe com vocês aqui, tá? Então, é isso. Os ciclos locais já tem acontecendo com o Brasco. Quinta-feira agora vai acontecer o quarto, tá? Quem estiver interessado em parear com esse ciclo local que está acontecendo com o Braz da Oca, vai ser quinta-feira agora, dia 30, a partir de 16h30, no horário de Brasília. Tá? E em fevereiro nós vamos fazer a agenda 2025 dos ciclos locais do RE, tá? Ou seja, nós vamos estar verificando cada biorregião do Brasil, cada bioma, né? A gente vai estar fazendo um ciclo local. Por quê? Porque vai servir de base, né, para a gente poder redmapear o circuito da primeira caravana sobre o Web3EA que a gente vai fazer no Brasil, né? Ou no segundo semestre desse ano, ou em 2026. Certo? E uma novidade, a gente finalmente esse ano vai ter condições de começar a pensar no onboard, né, de fazer o acolhimento em inglês, né? Eu venho conversando com o pessoal da Sensórica, que é um projeto canadense, eles se interessaram em chegar junto para a gente poder co-criar um ambiente, né, que as pessoas possam estar chegando, e então a gente vai estar dando vida a isso, a esse ano, também a partir de fevereiro, tá, gente? Então é isso, era isso que eu queria mostrar. Tá? Só para vocês ficarem a par, é muita coisa, eu sei, mas eu só queria passar só por alto para ficar registrado aqui, para vocês verem a quantidade de coisas que estão vindo aí pela frente, tá bom? E claro, né, a gente já vai ter esse ano todo o trabalho, a gente vai fazer um ajuste fino, né? Eu, no caso, enquanto co-inicializador do RE, eu vou estar fazendo um ajuste fino ainda maior da interface do RE com a Greenpeace Brasil, né? Nós vamos estar muito mais presentes nas rodadas do Gitcoin que estão vindo por aí, na segunda rodada que a Água Florestal vai fazer junto com a Greenpeace, né? Aqui de financiamento quadrático no Brasil. Tudo isso nós vamos estar super envolvidos, tá, gente? Isso eu queria passar para vocês. E, feito isso, colocado, vamos partir aí para fazer uma apreciação final e o check-out, tá bom? Começando aí, por você, Atos. Fica à vontade, querido.
Boa noite. Obrigado, Vini. Cara, foi doido te ouvir falando aí, que vai passando um filme na cabeça, assim, uma história de um monte de coisa, como é que elas foram, o que que foi acontecendo, os problemas que tivemos, como fomos resolvendo, e, caraca, vai passando um filme, assim, é muito bom ver que. E, cara, celebra a sua visão também, Vini. Vale dizer, porque é um monte de coisa que a gente conversava, né? Do mundo atual estar em colapso, de um monte de coisa já está caindo, o padrão atual, o modelo atual já não funciona, está ficando mais claro para cada vez mais pessoas. E, bom, só celebro, cara, que a gente conseguiu, como um coletivo, assim, acessar esse consciente coletivo, esse lugar e agir. Eu acho que é bem legal. Estou muito feliz de ter vocês por perto, de fazer parte disso também. Estamos sincronizados, né? Sincap. Eu passo para alguém e volto para você. Passa para quem você quiser. Então eu vou passar para Elga. Me ajuda, esse momento eu faço o quê mesmo? Você vai fazer o check-out. Check-out, dizer como você se sente ao sair, porque você já falou um pouco como estava quando chegou, Quando eu agora. cheguei, verdade, tá. Bom, eu gostei muito de poder voltar a me sentir, de repente, né, com um momento em que eu possa me sentir parte de algo que aparentemente eu acredito, né? Eu acho que isso sempre é muito gostoso, né? A gente poder conseguir conciliar, né, o nosso cotidiano com aquilo, com os nossos valores, né? E eu vi muita coisa que foi dita aqui hoje que tem muito a ver, né, com coisas que eu busco. Então, eu saio daqui realmente assim feliz e querendo participar da próxima reunião. Aí você pode Tenho passar, que Elga. passar para alguém, tá? Isso. Então, eu vou botar aqui, quem está aqui na frente é a Gota que fala? A Gota Artes? A Gota Serena. Isso, Ele mesmo. Ágota. Valeu, obrigado, Elga. Bem-vinda. Valeu todo mundo. Obrigada. Ó, na hora. Pelo encontro, assim, pelo sync, né? Eu insisto em chamar de encontro no ato falho, mas é na vibe, na vibe da sincronização. Então, legal sincronizar com vocês, entender um pouco quem somos, né? Hoje, assim, é, juntos também, né? Aglutinar novas potências. Então, celebro as conexões genuínas que acontecem no dia a dia, que fazem a gente se aproximar das pessoas com quem a gente se identifica. Acho isso da hora e acredito muito nessa forma de conexão para romper com esses modelos aí atuais que não funcionam mais e inventar outras coisas. Então, gratidão, galera. Valeu. Passo pro Edson. Foi total ressonância. Cada vez mais que eu participo do Sync, eu saio super feliz de ter conhecido vocês e cada vez conhecendo novas pessoas, como a Elga. Eu também compartilho aí com essas visões, né, que a gente pensa, de repente, de realmente ter um mundo melhor, um mundo diferente, com abundância, com uma vivência melhor entre as pessoas. E é isso aí, fico realmente muito feliz. E aí, passo por Brás. Valeu, obrigado, Edson.
muito bacana. Aí eu estou tentando abrir aqui a minha câmera, mas está meio complicado aqui. Mas, assim, eu quero aproveitar um gancho do Edson e do Ágota, também em relação aí a essa forma, né, de ser e de estar nessa rede de tecnologia, né? Fico feliz, né, de saber que nós podemos ser a diferença, né? Porque eu percebo que um dos sonhos, né, um dos ideais, se é assim que se diz, né, é saber que a internet veio para facilitar a vida da humanidade, né? Mas, infelizmente, a web corporativa ela está nas mãos de uma parcela muito grande, né? Muito grande não, muito poderosa, né? Então, a minoria fica com um hiato, né, dessas informações, desses contatos, enfim. E o que eu percebo na proposta dos protocolos aqui mencionados é que existe esse cuidado para estar facilitando a aproximação das pessoas que não têm esse conhecimento ou esse contato com a tecnologia de estar fazendo o uso de tudo isso, com um adendo importantíssimo, maravilhoso, que é o de não estarmos dando os nossos conteúdos gratuitamente para as grandes potências, né? E então eu percebo isso. Então, com tudo isso é que eu saio mais animado, vendo que a gente está trilhando um caminho que, do meu ponto de vista, não tem mais volta, né? Não tem como eu querer deixar de buscar compreender mais como é que eu vou caminhar nesse labirinto, e porque não existe mais isso, né, de voltar. Quem tá na chuva é para se molhar mesmo. Então, assim, eu fico muito feliz com a chegada de Elga e de mais pessoas que estão aí que a gente não está sabendo e que está querendo chegar junto, né? E essa galera mais antenada, né? Tá assim, eu tiro o chapéu, né? Para esses profissionais assim que tá suando a camisa para que isso aconteça. Então é isso, acho que eu estendi demais e vai um abraço para todo mundo, boa noite e até o próximo Sync. Passa para Eu quem, passo Brás? para. Deixa eu ver aqui quem que está aqui. Ah, é para o Vini, né? Ou é para o Ágota? Não, o Ágota foi o que me passou. Ah, é para o Pablo, passo para o Pablo. Pablo, Valeu, Braz. Pô, então, galera, agora saio mais energizado aí com mais aí, com os conhecimentos sobre o EE, que é um protocolo que é expansivo, então para falar do EE é um pouco complicado. É sempre bom os anfitriões aí, os originários falar, o Atos, o Vini. E agora para 2025 é esperar que a caravana passe aí, se a galera se movimentar, a gente vai estar aqui produzindo
mais uns conteúdos aí mais voltados para agricultura e tentar chamar mais gente, esperar passar a jornada de agroecologia da Teia para pegar os contatos, para a gente depois mandar os convites para a rede da Teia, que tem muita gente fazendo muita coisa boa em vários territórios, povos originários, quilombola, para a gente ter mais conteúdo aí da galera que tá no ativismo mesmo. E é isso. Boa noite aí para todo mundo. Seja bem-vindo, Elga, o Edson também. Bom ter vocês aí. E é isso, galera. Vamos aí, vamos sincar, vamos andar junto para que o Rerê cresça mais e mais. É isso. Passo para quem vir. Para amigo mesmo, para a gente fechar aqui. Então, gente, Então é para é você isso. mesmo, meu Obrigado. anfitrião. Então, gente, é isso. Eu só vou rememorar para vocês essa semana. Nós temos amanhã, retomando o Mapeamento Básico Chapéu Branco, White Hat, da Ecoindústria Modular com Christian, às 9 da matina, 9 para quem é madrugadeiro, 9 da manhã, tá? Eu vou estar postando isso nessa madrugada ainda, para quem acordar, já tem o link bonitinho lá, para poder chegar junto. De noite, às 8h30, vai já ser o segundo SYNCAP, né, da retomada do mapeamento básico, também Chapéu Branco, da Jinland com a Esther Camilo, tá? Para quem quisesse chegar junto, SYNCAP, como foi o caso do Água, que está aqui, o Thiago, amanhã, terça-feira, 8h30 da noite, tá bom? Na quarta-feira, a gente vai estar fazendo às 15 horas, quarta-feira, 15 horas, a gente vai estar fazendo um SYNCAP especial do Círculo Originário, tá? A gente vai estar falando das últimas novidades com relação ao novo framework organizacional do Ciclo Originário, esse aplicativo Web 2, Web 3, com agente de IA que o João está criando e que o Água, que está aqui, chegou semana passada. A gente vai estar fazendo, eu vou estar fazendo uma chamadinha bonitinha amanhã para isso, então fiquem ligados. Vai ser quarta-feira, 15 horas. E também na quarta-feira, às 5h30 ou 6 horas, tem o SYNCAP semanal da Greenpeace Brasil. Então fica ligado nisso também. Tá bom? E na quinta-feira vai ter o quarto SYNC de pareamento, tá? Do primeiro SYNC local do Rerê, junto com o Brás, que está aqui da Oca Terra Vila Local, a partir de 16h30 do horário de Brasília, quinta-feira agora. Então, é o que nós temos para essa última semana de janeiro, tá, gente? Então, quem tiver interessado, acompanha, que vai ter chamada, vai ter os links uns, né, People Spring, tudo certinho, para vocês poderem chegar junto. Bom? Gente, beijo no coração, uma boa noite para todo mundo. Foi muito bom estar aqui com vocês no quarto e último SYNCAP Geral de Ano Novo do Rerê de 2025. Valeu! Valeu, pessoal. Boa noite. Boa noite.